Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui. Quero agradecer a vocês as orações, né? Dona Gessina está se recuperando, ela recebeu alta ontem, saímos, na verdade, chegamos em Belo Horizonte e eu estou ainda de viagem, né? Parei um pouquinho, tomamos um banho aí, a Nígia vai ficar com a mãe e eu estou seguindo o caminho para o Espírito Santo. Então, ore para que a gente possa estar viajando que nenhum mal aconteça, tá bom? A gente está um pouquinho aí cansado da viagem, mas Deus está abençoando. E essa mensagem, gostaria de falar com vocês, a gente vai estar falando ainda de família, e eu peguei um tema importante, ou uma família importante da palavra de Deus, que é a família de José, a família de Jacó. E o tema de hoje tem a ver com o ensino da separação. A gente sabe que José foi vendido, né, pelos irmãos, mas nós vamos entender ali o que que houve com aquela família, por que que houve, o que que existiu naquela família para que José fosse separado, e a gente vai fazer algumas aplicações. Lembre-se que a mensagem tem a ver com a separação, não separação de marido e mulher, mas separação. Por que que às vezes a gente acaba se separando? Por que que a gente acaba mudando de cidade ou outras coisas? E a gente vai ver o seguinte: o ensino da separação. Se nós estivermos com o nosso coração firme no Senhor, mesmo nesses sentimentos que pode ser estranho para muitos, separação, né, a ida para um outro local, o medo de ir para uma nova região, talvez aí para você também, o medo do desconhecido, tudo isso, se a gente estiver debaixo de Deus, debaixo da guarda do Senhor, isso pode ser uma benção. E a gente vai ver que mesmo na família de Jacó, com todas as dificuldades que poderiam ter naquela família, Deus transformou em bênçãos, porque mesmo diante das falhas e dos erros que eles tiveram, eles foram fiéis ao Senhor. Jacó foi fiel ao Senhor, José foi fiel ao Senhor, então a gente vai falar de maneira especial de José, a gente vai falar um pouquinho da família de Jacó, mas a gente vai falar de José. Então eu quero que vocês é, continuem orando, tá? Porque após essa mensagem aí, a gente daqui a pouco vai estar seguindo viagem novamente, tá bom? Para poder chegar aí em Colatina ainda na sexta-feira aí na parte da manhã, tá ok? Queridos, feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui chegando do Rio de Janeiro, nos ajeitamos agora, daqui a pouco eu estarei partindo de volta para Colatina. A Nígia, minha esposa, ela vai ficar com a mãe por alguns dias, até para a mãe se recuperar da cirurgia, um pouco mais. E Senhor, continue abençoando, abençoe aqui a Dona Gessina, abençoe a minha esposa que vai ficar, abençoe a mim, né? Eu vou estar com Isaac e que nenhum mal nos aconteça. Também, Senhor, aos afazeres da tua igreja, sábado também, estamos na véspera de sábado, na sexta-feira, nós possamos ter uma boa preparação deste dia. Agora, nos ajude a entender que mesmo na separação, há um ensino se a gente estiver debaixo do Senhor. Então, nós possamos entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler verso 2. Gênesis, capítulo 37, verso 2. Diz assim: esta é a história de Jacó. É lógico que a história de Jacó não começa aqui. Já começou há muito tempo. Mas aqui vai falar da parte em que Jacó perde o seu filho querido, filho da sua esposa que amava. E olha só, esta é a história de Jacó, verso 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as concubinas. Jacó estava aí com 4 esposas. Percebe como deveria ser difícil aquela casa? Com filhos de mães diferentes. 2 eram mães mesmo, assim, eram filhas de Labão. As outras 2 eram as concubinas, porque eram as servas
das filhas, e elas deram para Jacó também ter filhos, para ser filhos dela. Então imagine aí a confusão. Jacó teve 12 filhos, 4 esposas, né? De fato, 2 esposas e mais 2 concubinas. Então, tudo errado, né? Tem tudo para dar errado. Mas olha só essa família. No verso 2 diz assim: sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram seus irmãos, mulheres de seu pai, e trazia as má notícias deles ao seu pai. Ou seja, além de José ser filho aí querido, a gente vai ler aí a história, ele também era fofoqueiro, porque ele trazia má notícia, ele só sabia trazer má notícia. Já viu aquele irmão mais novo trazendo má notícia pro pai, pra mãe, do irmão mais velho? Mãe, pai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Imagine o irmão mais velho com a vontade de querer esganar. Você já foi o irmão mais velho? Você já teve um irmão mais novo na sua casa? Você tem irmãos? Você sabe o que eu estou dizendo. Todos os irmãos brigam. Todos os irmãos, quando sabe de alguma coisa do outro, fica tentando fazer alguma coisa para depois ter alguma vantagem. E aqui diz que ele trazia má notícias. E olha o que diz o verso 3. Ora, Israel, que era Jacó, amava mais José que todos os seus filhos, porque era o filho da velhice. Um bando de filhos, isso não é o pecado, com um bando de mulheres. Ou seja, não era uma esposa com os mesmos filhos, né, dessa mesma mulher. Eram de relacionamentos diferentes, mas moravam tudo na mesma casa. Ele tinha um que era o que ele mais amava, e todos os irmãos sabem, isso é tão ruim no relacionamento, quando um irmão sabe que o pai ou a mãe gosta mais de A ou gosta mais de B. Não é que deduz, porque sempre deduz, né? Se tem menino e menina, a menina é do papai, o menino é da mamãe. Não estou falando do comum, que normalmente se fala. Eu estou falando quando literalmente você vê assim, fulano gosta mais do outro. E aqui, além de gostar mais, José ainda contava, fazia fofoca, falava mal dos irmãos, daquilo que ele via de errado, ele contava para o seu pai. E a Bíblia diz, vendo, pois, verso 4, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e não podia mais falar pacificamente. Bem, essa é a história de José. Aconteceu que em um certo momento da vida, José foi vendido. Seus irmãos pegaram José, porque a Bíblia diz que eles odiavam, foi vendido e foi levado cativo. Você consegue imaginar um menino mimado, um menino rico, porque José tinha recursos, José tinha recursos porque Jacó tinha, né? O pai tinha. Então era um menino rico, um menino mimado, mas não era um menino mau. Era um rapaz bom, mas talvez não criado da melhor maneira possível. E nisso a gente pode aprender, como pais, a não proteger um em relação ao outro. Como pais, a amar de maneira igual. Por mais falhos que o ser humano possa ser, se a gente tem 2 filhos, 3, 4, 5, nós temos que amá-los de maneira igual. É verdade que tem aqueles que são mais obedientes e tem aqueles que são mais desobedientes, mas ainda assim isso não nos dá o direito ou o motivo de dizer que eu amo mais fulano ou mais ciclano. E note que depois José foi levado, foi vendido, tá? E eu quero ler com vocês isso no capítulo 39, eu quero destacar 2 vezes, olha só. José era querido, tinha uma roupa especial, eu não li aqui, mas o seu pai deu uma roupa aí que os irmãos ficaram com raiva, e aí venderam José. Ao vender José, José foi para o Egito. E lá José foi vendido como escravo. Imagine, José, filho de um pai, né, de papai, vamos dizer assim, tudo do bom e do melhor, agora como sendo escravo. Ali ele tomou uma decisão e é isso que eu quero que a mensagem de hoje fique, o ensino da separação. É nessa hora que José se agarrou a Deus.
José fez um pacto com o Senhor, sabe? E ao José fazer um pacto com o Senhor, José, aqui, mesmo como escravo, José não caiu. E eu quero ler com vocês, olha só, capítulo 39, verso 2. O Senhor era com José, que veio ser o homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Potifar comprou José, que era o chefe da guarda, talvez um general de Faraó. Comprou José. José ficou sendo governante da casa deste general. E a história conta que a mulher deste general começou a olhar José, porque José era bonito, era formoso. Mas José foi fiel ao Senhor, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Esta mulher inventou coisas e José foi preso. Olha só, José agora era escravo, estava sendo fiel ao Senhor, a gente leu aqui que o Senhor era com ele, e inventaram coisas. Aí agora, olha só o que aconteceu, verso 20. Então o Senhor de José tomou e lançou no cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou na prisão. Mas olha só o que diz o verso 21. O Senhor, porém, era com José e foi-lhe benigno e deu-lhe mercê perante o carcereiro. Então, o que cuidava do cárcere começou a gostar de José. E foi bondoso com ele, porque o Senhor era com José. José poderia ter errado muito com os irmãos, tendo falado fofocas e tal. Mas José não errou aqui com a esposa de Potifar. Não era para José estar ali. No entanto, Deus permitiu. Sabe, queridos, é nos momentos de separação, quando a gente acha que está sozinho. Mas é nesta hora que Deus permite que venham provações para que a gente demonstre diante dos outros se somos fiéis a Deus ou não somos. José estava longe de todo mundo. Ele poderia fazer o que bem quisesse. Mas se ele fizesse, a gente não teria essa história na Bíblia. Talvez a gente teria uma outra versão. Talvez a história de José já teria terminado por aqui mesmo. Mas não, ele foi fiel. Foi levado preso e ainda assim foi fiel e o carcereiro deixou ele lá, vamos dizer assim, abençoou, literalmente abençoou José, porque José começou a cuidar dos presos. Quando você continua lendo a história, José ficou muito tempo preso, tá? Faraó teve um sonho e Deus permitiu que José saísse da prisão para interpretar os sonhos. E nessa hora, José, depois da interpretação dos sonhos, Faraó gostou, entendeu, e colocou José como governador do Egito, como se fosse um mordomo, um primeiro-ministro, sabe? Não mandava mais do que Faraó, como se fosse o presidente dos dias de hoje, mas ele era aquele ministro mais influente, o que mandava e desmandava, o ministro da fazenda, vamos dizer aí, nos dias de hoje. Só que José ainda era mais do que simplesmente o ministro da fazenda. E apesar de cuidar da fazenda de Faraó ali, né, das rendas de Faraó. E eu quero ler com vocês essa parte porque no capítulo 42, verso 8, diz assim: José já era governador, estava tendo fome na terra, uma crise na terra. E nessa hora, os filhos de Jacó, porque sabiam que no Egito tinha recursos, foram lá para comprar comida, que iam morrer, né? E nessa hora, verso 8, olha só, José, Gênesis 42, verso 8. José conheceu os seus irmãos, porém eles não reconheceram. Sabe, queridos, quando você é fiel ao Senhor, o Senhor faz com que você dê a volta por cima. Você se lembra daqueles que te maltrataram. E aqueles que te maltrataram talvez não se lembrem de você. Sabia disso? Mas nessa hora, por que Deus permitiu que José se lembrasse? Para José exercer a vingança? Não. José, como servo do Senhor, sabia que a vingança pertence a Deus. Então José, ele se lembrou. Ele poderia devolver agora na mesma moeda, mas ele não devolveu. Ele provou os irmãos ali por alguns momentos. Se você for ler a história, você vai ver que ele provou, ele testou, perguntou, vocês são espiãos e tal.
José se lembrou dos sonhos que tivera, quando os irmãos adoravam no sonho ali, e ele contava para o pai, e o pai ficava feliz ali, os irmãos ficavam com ódio. Mas eu quero ir para a parte final, e eu quero ler com vocês. Tem uma hora que José, ele se apresenta, e eu quero destacar com vocês, é capítulo 45. José não aguenta mais ficar ali, ele se revela para os irmãos. E olha só o que acontece. Capítulo 45, verso 3. E disse aos seus irmãos, sou eu, José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder porque ficaram atemorizados. Quem deve teme muito. Quando você faz um pecado e este pecado não é confessado, uma hora vem à tona. E vem à tona e você toma um susto, porque José agora poderia jogar tudo na cara. E ele lembra, mas ele não lembra no sentido de jogar na cara. Porque ele diz aqui no verso 5, 4, e os irmãos se achegaram e ele disse, sou eu, José, o vosso irmão a quem vendestes no Egito. Mas José não fala no intuito de acusá-los. Eles estavam atemorizados porque José, meu Deus, ele vai devolver para a gente. Mas José não tinha mais isso no coração. Aliás, eu acho que ele nunca teve isso no coração. E diz assim, verso 5, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a sua sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Deus é que me pôs por pai de Faraó. Sabe, queridos, quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que não foi A, B, C, D que botou no poder. Foi Deus. Deus usa as pessoas. Deus nos usa como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer. Agora, quando nós entendemos isso é uma bênção na nossa vida. Agora imagine um ímpio que odeia, que planeja, que maquina e quando percebe, todos os planos deles deram errado e que continuou o plano de Deus dando certo. Porque é assim que vai acontecer no final de tudo. Todos os planos, tudo que eles maquinaram, tudo que eles fizeram, achando que eles dominavam, depois vão perceber que era Deus permitindo. Pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas pode fazer porque eu estou no controle. Deus sempre está no controle. Então já José aqui diz para os irmãos, vocês não me venderam. Deus permitiu que eu fosse vendido, vocês, me venderam, mas foi para a conservação da vida, porque se eu não estivesse aqui, todos nós estaríamos mortos. Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite a separação para a gente amadurecer. José ainda era um bom menino, mas era um menino mimado. Ele era mais amado que os outros, ele falava mal dos outros e o seu pai acobertava. Foi na separação que ele foi ensinado por Deus. É no momento que ele estava sozinho, sendo fiel a Deus. Quanto mais ele era fiel a Deus, mais coisa ruim acontecia. Ele foi preso, foi acusado de tentar mexer na esposa do general, e ele não fez. E agora, queridos, ele entende, ele explica para os irmãos, Deus me conservou a vida. E eu quero ler um verso muito bonito, que é o capítulo 46. Olha que família que José estava, toda errada, e agora José falando de Deus. E era uma família cristã, né? A gente fala cristã, mas aceitava o Messias. Ainda não tinham conhecido a Cristo, mas aceitavam, viviam para isso. E olha só o que diz no verso 1 do capítulo 46. Israel, que é Jacó, soube que José estava vivo e ele volta, e ele vai ao Egito procurar seu filho, com os outros filhos, vai com toda a família. E nesta hora ele faz uma oração a Deus, ele levanta o altar, agradece a Deus, e olha só, Deus aparece para ele.
Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus de Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá te farei uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei subir certamente, e a mão de José fechará os teus olhos. Que bonito. Jacó tinha vários filhos, várias esposas, criou de maneira errada os filhos, por isso que os filhos tinham ciúme dos outros, criou errado José, favoreceu mais José do que os outros, não deveria favorecer, um pai não deveria favorecer um filho mais do que o outro, mas nessa hora, Deus não compactuou com a venda, Deus não compactuou com isso, Deus não compactuou com o engano que os irmãos falaram, olha, vamos dizer que José foi comido pelos animais, é só você ler a história. Parece que Deus até não aparece mais, mas na hora que Jacó está voltando para ver José, Deus aparece, diz: Jacó, Jacó, desça ao Egito, não temas. Sabe a promessa que eu fiz para Abraão, para Isaque, para você, de uma grande nação? Vai se cumprir lá. É lá que vai ficar uma grande nação e vocês vão sair de lá com uma grande nação. E José, o teu filho querido, vai fechar os seus olhos. Quer dizer que Jacó morreria com José cuidando dele. Sabe, queridos, eu não sei se você consegue sentir beleza nessa história. Aquela história que começou errado e que tem mais outras coisas ali que eu não li, sabe? Judá cometeu erros, Rubens cometeu erros, Diná cometeu erros, até foi violentada também. Sabe, queridos, toda família errada, mas, por mais falha que possa ser aquela família, por mais dificuldades que tivesse aquela família, Deus restaurou Jacó, chamando ele de Israel. Deus restaurou José, porque José agora não tinha ódio no coração. Deus restaurou, inclusive, os irmãos, porque os irmãos lutaram para defender o irmão caçula, que passou a ser o mais amado, que era o irmão de José. O irmão porque eram filhos da mesma mãe. Não era meio irmão, era irmão mesmo, 100% irmão. Todos amadureceram. E é na separação que muitas vezes Deus amadurece a gente. Essa separação não tem a ver com a separação de marido e mulher, tá, queridos? Que é a separação da traição. Não. Essa separação é quando Deus permite para nos ensinar algo. E eu termino lendo o seguinte, capítulo 50, versos 18, 19 e 20. Os irmãos de José foram buscar José, porque nessa hora Jacó já tinha falecido. E os irmãos ainda tinham medo. Medo de José agora que o pai estava morto de fazer maldade. Olha só o que José fala e eu termino com essa parte. Depois vieram também os irmãos, prostraram-se diante de José e disseram: Eis aqui os teus servos. Respondeu-lhe José: Não temas, acaso eu estou no lugar de Deus? Sabe, queridos, aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos maltratam, a gente não está no lugar de Deus para devolver. E ele diz assim: na verdade, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserva muita gente em vida. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido o guarda da casa do Senhor, da sua casa? Você tem guardado a tua família? Você tem buscado guardar o teu coração? Se você busca fazer a vontade de Deus, seja você homem ou mulher, não importa a família que você nasceu, porque esta família aqui é complicada, hein? Mas Deus pode restaurar tudo. Se Deus restaurou esta família cheia de dificuldades, Deus pode restaurar a sua família. A sua história é triste? Eu não sei, mas você sabe. Não importa se a sua história é alegre ou triste, não importa se a sua família é boa ou se você nasceu numa família não muito boa. Mas se Deus restaurou esta família aqui,
Deus pode restaurar você e a sua casa, a sua família. Sabe, queridos, nós não estamos no lugar de Deus. Se formos fiéis a Deus, Deus vai fazer com que volte todos aqueles que fizeram mal contra você. E você vai olhar nos olhos e as pessoas ainda vão como te abençoar. Nunca se esqueça disso. Aqueles que fizeram mal a você, se você não retribuir, se apenas você for fiel a Deus, não retribua, faça como José, eu não estou no lugar de Deus. Porque Deus vai fazer com que volte. E essas pessoas, sem perceber, vão te abençoar com medo e respeito de você. E eu termino. A gente vai fazer uma oração. E estamos terminando esse período aí de família. Nós vamos continuar falando de família, mas na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos falar de sentimentos, tá? Falar de depressão, ansiedade, brigas, raiva, ira. Esses sentimentos, cada dia a gente vai falar de alguma coisa, vamos ler alguns textos, vamos falar algum tema sobre família ainda esse mês de maio, tá? Então, se prepare para a semana que vem, mas permita que o Senhor restaure a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti. Senhor, permita que a separação nos ensine alguma coisa. Talvez hoje a gente esteja junto, mas em algum momento a gente já se separou de coisas, o Senhor nos tirou de algum lugar aonde a gente gostava, ou o Senhor permitiu que a gente fosse para um outro local para a gente crescer e aprender. Agora, Senhor, nos abençoe e nos ajude a buscarmos inteiramente no Senhor a nossa salvação. Nos dê tua paz, nos dê tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa sexta-feira, uma boa preparação do dia do Senhor e não se esqueça, no sábado nós faremos a live, nós estaremos na igreja de Marilândia e depois eu vou colocar o link para quem puder, quem quiser e quem puder assistir. Nós vamos estar fazendo um pouco da lição da Escola Sabatina e nós vamos fazer o sermão também. E a mensagem do sermão vai ser a gloriosa humanidade de Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus nos dê uma boa preparação para o dia do Senhor.